Boa tarde, pessoal. Gente, o objetivo da nossa aula é reconhecer os principais elementos que caracterizam a luta e o outro é identificar as lutas como práticas da cultura corporal de movimento, diferenciando das brigas. Então a gente vai ver a diferença dela de luta e briga, né, em uma caracterização das lutas. Vou colocar aqui algumas imagens, vocês vão dizer os números das imagens que apresentam uma prática corporal de luta. Certo? Aí vocês vão copiar no caderno a pergunta com as respostas, que são essas duas perguntas que tem aí, certo? E tira a foto das perguntas e a resposta e manda para mim. Depois só eu voltar um pouquinho o vídeo e responder as duas perguntas lá. Pronto, agora mudando um pouquinho, eu vou colocar aqui algumas imagens de lutas da nossa região e do Brasil, certo? Vamos conhecer algumas das três que eu vou colocar aqui, como a capoeira. Vocês vão dizer qual você já conhecia, certo? A capoeira, ela existe, começou, né, na Bahia e em Pernambuco, certo? Depois ela foi difundida aí no Brasil, mas a prática ela começou na Bahia e em Pernambuco. Ela é conhecida como capoeira regional e capoeira de Angola. A luta ruca-ruca ela é bastante conhecida na Amazonas, né? Ela foi criada pelos índios brasileiros e se você prestar atenção, ela tem uma comparaçãozinha aí parecida com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, né, que foi criado lá no Rio de Janeiro, ele é uma arte marcial que é de estrangulamento e finalizações. Ela é uma luta de solo que compõe a pessoa de estar com um kimono e essa arte marcial ela é utilizada também no regime militar, certo? Para fazer a imobilização. E a luta e a briga é a mesma coisa, gente? Sim ou não? Então, a gente vai ver algumas diferenças. Luta versus brigas. A luta, ela tem regras, certo? Que devem ser seguidas. E essas regras, se ela não for seguida, o atleta é penalizado de alguma forma, dependendo da luta, certo? E também ela possui, né, entidades organizadoras. Que são elas? São associações, são federações, são confederações, certo? Pode ter também comitês organizativos, depende do evento, depende da quantidade de público, de atletas, certo? Pode ser uma competição regional, pode ser uma competição nacional ou uma internacional, certo? Então, a luta, ela valoriza o respeito entre os adversários. A gente vai ver um pouquinho mais na frente isso. Vestimentas adequadas
os atletas ele tem que usar, né, de acordo com a sua luta. O que eles têm que usar é, por exemplo, lá no judô, eles têm que usar o kimono, né? O kimono com a sua faixa dizendo o seu grau. E o taekwondo já usam, além do kimono, usam também um capacete para proteção, usam uma caneleira também para proteção. Os equipamentos e os locais aí de disputa são todos organizados. Tem que usar equipamento de proteção dependendo da luta e tem a duração. A duração é o tempo que uma luta dura, né? Então, se vai ter um boxe, né, um round de 3 minutos ou 5 minutos, eles têm uma duração. Não pode passar daquilo. E os locais tem um ringue, tem a gaiola lá no UFC, o MMA, tem o tatame para o judô, jiu-jitsu e outras lutas. E os equipamentos de proteção, como tem no taekwondo, certo? Que é o capacete, né? Como eu já falei, eles usam também a caneleira, certo? E falando agora sobre as brigas, nas brigas não há regras, certo? Não há regras. É cada um por si, né? Então eles têm o quê? Desentendimento entre duas pessoas ou mais, sem nenhum tipo de organização oficial, certo? Qual é o resultado de tudo isso? O resultado disso é só ódio, né? Os sentimentos de ódio, de raiva. Então, né? Resumindo, as brigas, elas não têm futuro nenhum, elas não levam a nada, certo? Como aí também fala, né? Elas também não têm um resultado de tempo, ela não tem um objetivo a alcançar, certo? E a violência, ela só leva à violência. Então, o que nós devemos fazer no melhor aí são as lutas, que as lutas a gente obedece às regras, certo? E respeita também os adversários, que é diferente da briga. E na luta ela tem as suas saudações, né? Cada uma tem seu tipo de saudação, certo? Antes de iniciar a luta, os oponentes se cumprimentam. A saudação pode ser em pé ou ajoelhado, certo? Pode ser em pé ou de joelhos. No judô, por exemplo, a saudação geralmente é conhecida como Hitsu-rei ou Tati-rei, que é em pé. Osa-rei, que é ajoelhado. Aqui tem algumas imagens de como eles se cumprimentam, certo? Lá no judô, ele tem a cumprimentação em pé e tem a cumprimentação ajoelhado. E o taekwondo, ele tem o seu cumprimento em pé, certo? E o karatê, ele tem o seu cumprimento somente ajoelhado, certo? Então, lá vendo as diferenças, né, que o karatê e o judô tem aí uma diferença que eles um é em pé e o outro é ajoelhado. Só que o judô ele também tem a cumprimentação ajoelhado, certo? Essa cumprimentação no judô acontece no momento de treino, certo? Algum tipo de técnicas de solo. Então eles já iniciam aí no solo com essa cumprimentação, tá bom? E eles também têm, dependendo da luta, elas também, os atletas, eles fazem algum som ou eles dizem alguma palavra,